No presente documentário, vamos abordar os aspectos sobre a deficiência e as perspectivas sobre a abdocência. De acordo com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada no ano de 2008, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. As várias deficiências podem ser agrupadas em 5 grupos distintos, sendo eles a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, a deficiência física e a deficiência múltipla. A seguir, iremos abordar os aspectos inerentes a cada uma delas. A deficiência visual é a perda ou a redução das funções básicas do olho e do sistema visual. Existem 2 grupos dessa deficiência. Cegueira, a perda total da visão ou pouca capacidade de enxergar. Seu processo de aprendizagem será através dos sentidos remanescentes, como o tato, a audição, o olfato e o paladar, utilizando o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. Baixa visão. Define-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo depois de tratamento ou correção. O processo educativo do aluno com baixa visão se desenvolverá por meios visuais com o emprego de recursos específicos como escrita ampliada, lupa, entre outros. Deficiência auditiva. É quando a habilidade auditiva da pessoa é reduzida. Deficiência auditiva faz com que a pessoa tenha dificuldade de ouvir diálogos e outros sons. Esta deficiência se divide em 4 grupos: deficiência auditiva condutiva, deficiência auditiva sensorio-neural, deficiência auditiva mista e deficiência auditiva neural. Deficiência auditiva condutiva. São geralmente de grau leve ou moderado, variando de 25 a 65 decibel. Os casos de deficiência auditiva condutiva podem ser tratados com o uso de aparelho auditivo ou com implantes de ouvido médio. Deficiência auditiva sensorio-neural. A perda de audição neurosensorial decorre de danos ocasionados pelas células sensoriais auditivas ou no nervo auditivo. Ela pode ser de grau leve, moderada, severa ou profunda. Deficiência auditiva mista. A deficiência auditiva mista é uma associação de uma perda auditiva sensorio-neural e condutiva, decorrente de problemas em ambos os ouvidos, interno e externo ou médio. Deficiência auditiva neural. A deficiência auditiva neural é comumente profunda e permanente. Aparelhos auditivos e implantes cocleares não amenizam a deficiência auditiva, visto que o nervo não é capaz de transmitir informações sonoras para o cérebro. Deficiência intelectual se dá a partir de um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos 2 das seguintes áreas de habilidade, como a comunicação, autocuidados, vida doméstica, habilidades sociais e interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Deficiência física. A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir grandes limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. Deficiência múltipla. A deficiência múltipla é a associação de 2 ou mais deficiências, sejam intelectuais, físicas, distúrbios neurológicos, emocionais, linguagem e desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional. De acordo com alguns pesquisadores, a deficiência múltipla pode ser separada pelas seguintes dimensões: física e psíquica,
sensorial e psíquica, sensorial e física, física, psíquica e sensorial. Deficiência múltipla, física e psíquica. Associa a deficiência física à deficiência intelectual. Associa a deficiência física a transtornos mentais. Deficiência múltipla, sensorial e psíquica. Engloba a deficiência auditiva associada à deficiência intelectual. Engloba a deficiência visual, a deficiência intelectual. A deficiência auditiva a transtornos mentais. E a perda visual a transtornos mentais. Deficiência múltipla, sensorial e física. Associa a deficiência auditiva à deficiência física, a deficiência visual à deficiência física. Deficiência múltipla, física, psíquica e sensorial. Traz a deficiência física associada à deficiência visual e à deficiência intelectual. A deficiência física associada à deficiência auditiva e à deficiência intelectual. A deficiência física associada à deficiência auditiva e à deficiência visual. De acordo com o Dicionário Aurélio de Português, incluir significa abranger, compreender, conter, envolver, implicar, por ou estar dentro, inserir num ou fazer parte de um grupo. A inclusão escolar consiste na ideia de que todos os cidadãos devem ter o direito ao acesso ao sistema de ensino, sem segregação e discriminação, seja por causa do gênero, religião, etnia, classe social, condições físicas e psicológicas. De acordo com a Declaração de Salamanca, realizada no ano de 1994, o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Essas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos através de um currículo adequado, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma boa cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola. Dentro disso, podemos compreender a importância das políticas públicas de inclusão, das quais são programas ou ações criadas pelo governo para colocar em prática medidas que garantam o acesso à educação para todos os cidadãos. As políticas de educação são garantidas pela Constituição Federal e por outras leis, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De acordo com o artigo número 205 da Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do ano de 1996, expressa que um dos princípios da educação nacional é a promoção da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O Plano Nacional de Educação destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-parte devam assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, sob a alegação de deficiência,
e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência. E que pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Entende-se por bidocência a proposta pedagógica de compartilhamento da docência, visando a inclusão dos alunos com necessidades especiais no âmbito escolar. A bidocência visa um espaço onde os docentes compartilham anseios que se encontram, incompletudes que se completam, inseguranças que são superadas, saberes que se complementam, alunos que necessitam viver em coletividade, pois, afinal de contas, ensinar é compartilhar. Esta, por sua vez, gera conflitos no que tange à plena participação da comunidade escolar dentro desta perspectiva, uma vez em que muitos dos indivíduos escolares agem de forma desconexa com a proposta, sem se engajarem plenamente nela. A seguir, Aline Moreira, que é pedagoga e mãe de uma criança que possui deficiência intelectual e motora, conta um pouco pra gente as perspectivas de inclusão na escola regular e suas experiências com a bidocência. Educação inclusiva, para mim, é você receber e entender toda a diversidade existente, toda a pluralidade. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia. Então, a primeira pergunta da nossa entrevista é: você entende por educação inclusiva? A gente fala em inclusão, a gente pensa muito em crianças com deficiência, mas não são apenas as crianças com deficiência, são todas as mulheres, os negros, os quilombolas, os afrodescendentes, os homossexuais, quer dizer, são todas as pessoas que chegam com alguma característica fora do neurotípico. Então, é muito fácil você receber uma criança bonitinha, que tem pai, tem mãe, tem uma família estruturada, tem o que comer. Mas e quando você recebe uma criança que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem o que vestir, o que você faz? Isso, para mim, é inclusão. Inclusão é você entender a pluralidade dos alunos e entender a diversidade de cada um deles. E tem uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito dessa frase, que é assim: diversidade é você chamar para festa, inclusão é você tirar para dançar. Quando você aceita o aluno, você acolhe aquele aluno, entende sem julgar, você está fazendo uma educação inclusiva. Você sente que seu filho tem sido incluso na escola regular? Eu sinto, porque meu filho, ele está numa escola regular particular, apesar de eu trabalhar na escola municipal, e acho que ele não tem muita diferença, mas eu acho que ele é muito incluído sim, ele participa de todas as atividades. Eu tive períodos, ele está na mesma escola desde o ano passado, teve um período ano passado que eu não senti que ele era muito incluído por conta da docente que estava com ele, mas assim, teve um longo período ano passado, foi muito bacana, e esse ano está sendo muito bacana. Seu filho já sofreu alguma exclusão no âmbito escolar? Não, eu acho que exclusão não, mas por exemplo, no ano passado ele era o neném da sala, então todas as crianças cuidavam muito dele. E meio que aquela super proteção o excluía. Não, João, não vai correr para você não machucar. Não, João, não vai fazer para você não cair. Aquela super proteção acabava excluindo ele de algumas coisas. Eu acho que se a criança está na escola, ele tem que correr, tem que cair, tem que pegar brinquedo dos outros, tem que tomar brinquedo dos outros, o que é o da rotina. Sim. E como tem sido a sua experiência com a bidocência nas escolas? Você falou que você teve uma experiência ruim ano passado, como tem sido, como que já foi? Ó, eu tenho duas experiências, né? Da escola particular, onde meu filho estuda, e da escola pública. Da escola particular, a bidocência é uma coisa muito complicada você falar da bidocência, porque bidocente são duas professoras na mesma sala, em que a professora, que é a bidocente da criança com deficiência, ela tem que adaptar o conteúdo para aquela criança. Ela não pode inventar um conteúdo, não pode facilitar aquele conteúdo. Ela tem que
trabalhar o conteúdo de forma que a criança vá entender, mas sem facilitar, ela meio que tem, entre aspas, traduzir aquele acontecimento para a criança. Tem que traduzir aquele conteúdo para aquela criança, a linguagem que ela entenda, mas sem facilitar, sem mastigar, sem fazer por ela. Por exemplo, ano passado, eu tive 2 bidocentes com meu filho, né? A primeira, fantástica, ela não fazia nada por ele, ela incentivava ele a fazer, ela corria atrás dele fazendo. Aí a segunda, vou te dar um exemplo prático, teve um porta-retrato Dia dos Pais, chegou pra mim, lindo, meu filho tem 3 anos. Aí eu virei professora, tinha 3 anos, né? Falei professora, falei, quem fez? Ela, foi o João. Não foi o João. Primeiro que ele não teria capacidade, como criança neurotípica, não teria capacidade de produzir um porta-retrato desse jeito. Segundo que meu filho com deficiência não produziria isso, ele tem um sensorial muito aguçado, ele trabalharia tinta de uma outra forma e não com dedinhos assim trabalhados. Aí ela falou assim, a bidocente ajudou ele a fazer. Ele ajudou não, ela fez por ele, ela pegou na mão e foi fazendo por ele. Então, e esse ano está sendo bem tranquilo, porque a bidocente dele é uma pessoa muito aberta, tá? Muito tranquila a receber, e ela não faz por ele, ela direciona a forma dele trabalhar. Eu acho que tem que ser mais ou menos isso. Na escola pública, o que a gente vê? Tem bidocentes que vêm, que são preparadas, tem umas que não são tão preparadas, mas estão abertas, elas aceitam as recomendações, as articulações, as ideias. Agora tem umas que não aceitam, que pegaram o cargo por pegar, para não ficar sem emprego, mas isso em toda forma de educação, docente ou não, todas são assim. Entendi. Em sua opinião, como pedagoga e mãe, como a bidocência pode melhorar a inclusão dos alunos com necessidades especiais? Eu acho, é aquilo que eu já falei, assim, acho que a bidocente tem que traduzir para aquela criança de uma forma que ela entenda. Por exemplo, se está trabalhando cores e meu filho não está entendendo as cores, então vai trabalhar dentro do universo dele, vai entender dentro do universo dele o que ele entende por cores, mas sem fugir do que a professora está fazendo. A bidocência, para mim, é uma docência compartilhada. Ela não pode falar assim, o que a fulana vai fazer? Ela vai trabalhar a cor. Ah, não, o aluno não vai entender isso. Sim. Não pode subjugar esse aluno, ela tem que trabalhar sim o currículo que está sendo trabalhado com todas as crianças, de uma forma que a outra criança entenda. Entendi, Aline. Muito obrigada, viu? Com isso, concluímos o nosso documentário com a reflexão de que a prática da docência compartilhada é desejada, plenamente possível e está mais próxima de se realizar do que imaginamos. Precisa, porém, de um esforço conjunto capaz de analisar com cuidado a vida real em suas dimensões objetivas e subjetivas, e ousar quebrar padrões secularmente estabelecidos, que não respondem mais aos anseios e necessidades sociais de educação para, por e com todos os interessados em processos emancipatórios.